Com o envelhecimento da população brasileira, faz-se cada dia mais necessário a gente discutir o idadismo, que nada mais é do que o preconceito etário, né? Esse preconceito gera, em geral, uma discriminação com as pessoas vistas como idosas. E esse idadismo exclui, hoje em dia, pessoas de 40, 50, 60 anos ou mais. E se tudo der certo, gente, a gente vai chegar aos 60 anos. E daí, nós vamos ter pelo menos mais 30 anos pela frente. Como é que a gente quer viver esse tempo a mais? Que sociedade nós queremos? Para discutir essa questão do idadismo e como combater esse preconceito, hoje comigo online, Marco Antônio Vieira Souto. Ele tem uma carreira super de sucesso, 40 anos e mais lidando com marketing e comunicação. E hoje ele é head de estratégia do grupo Dreamers, ex-Arteplan. Super bem-vindo, Marco Antônio. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Lina. O prazer é todo meu para essa conversa tão importante e tão presente cada vez mais no nosso dia a dia. Verdade. Não, e você, eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque você tem se tornado um porta-voz, né, para dar visibilidade a essa questão. Aliás, eu vou começar conversando com você, fazendo uma provocação com um artigo que eu adorei que você escreveu. E faço a pergunta a você também, né, que é tão atuante ainda no mercado. Você contrataria uma pessoa de 70 anos? Gente, esse é o tema, o título do último artigo dele. Bom, Lina, eu contrataria com certeza, né? Essa provocação ela vale não só para as empresas que não fazem parte do grupo, mas para o grupo Dreamers também. A gente tem feito essa conversa cada vez mais profunda, tentando entender a jornada dessa pessoa. Mas, na verdade, o texto ele começava com uma outra provocação e que dizia que não, você não está enganado. Eu não estou falando de 40 a mais, eu estou falando de 70 a mais. Por que 40? Porque o mercado de trabalho, de uma maneira geral, ele está baixando cada vez mais essa barra. Então, a barra que era 40, que era 50, agora já está em 40. Quem nos ouve tem 40 anos, com certeza já deve ter ficado um pouquinho preocupado se perder a posição que existe hoje, como é que ele faria para voltar no mercado. A gente tem escutado uma série de relatos de pessoas que estão sendo entrevistadas pelos RHs, e aí, quando fala a idade, a conversa começa a mudar completamente. Pois é preciso, inclusive, que os recrutadores, que os headhunters comecem a tirar essa pergunta, né? Que idade você tem? Que experiência acumulada você tem? Para que a gente possa realmente ter uma competitividade, incluindo todos, né? Eu acho que a questão do RH é uma questão assim, crucial dentro dessa vertical. Contudo, a gente sabe que a questão do idadismo é muito ampla. Ela, como qualquer outro preconceito, ela está estruturada dentro de uma questão cultural, questão da formação de cada uma das pessoas. Então, essa pessoa que está no RH, além da questão profissional, eventualmente ela tem uma questão pessoal, né, que ao longo da sua vida, os valores, a maneira como ela foi educada, diziam para essa pessoa que a pessoa depois de uma determinada idade, ela começava a não ter mais competência, não ter mais vigor, não ter mais nada a entregar de valor dentro do ambiente de trabalho. Então, é contra esse preconceito que a gente tem que lutar. E como lutar contra esse preconceito? Vamos dar algumas dicas para esse nosso telespectador, né? Porque também, além das empresas, o próprio indivíduo acaba corroborando muitas vezes com esse ranço cultural, né? De desvalorização da pessoa que, depois de uma certa idade, se torna obsoleta, né? Eu acho que a questão aqui ela está muito próxima, volto a dizer, com outros processos de exclusão. O que você fala para uma pessoa que está excluindo ou que é excluída? Eu acho que existe uma questão do estudo. As pessoas têm que buscar informação, têm que tentar entender um pouco melhor como é essa história, assim como a gente viu na questão do racismo, que a gente de repente se confrontou com o racismo estrutural. A gente tem um idadismo que está lastreado, como eu falei, nessa formação cultural. E uma das coisas que, dentro dos processos de diversidade que a gente tem visto dar muito resultado, é a gente aprender de novo
o léxico, o discurso, né? Como é que eu falo? Tem uma frase que eu sempre brinco, que é que a gente tem mais idade, eventualmente ouve, que é apesar da sua idade. E esse apesar da sua idade, eu brinco dizendo que o complemento dele não é dito, mas é pensado. O complemento seria, apesar da sua idade, quando o senhor deveria já estar completamente caquético e sem condição alguma de fazer isso que você está fazendo muito bem. Então, esse aposto, né, esse texto intermediário aqui, ele é pensado, mas o apesar da sua idade é uma dessas coisas que a gente tem que começar a deixar de lado. Claro. Outra, que também é muito comum, e no Brasil isso é mais crítico ainda, né, porque nós somos o país do diminutivo, né, esse tratamento no diminutivo da pessoa com mais idade, né, infantilizando a conversa, é também uma maneira de desqualificação, como se ele não tivesse autonomia e responsabilidade suficiente para falar sobre determinada coisa ou para agir de alguma maneira. Então, vai doer só um pouquinho, é uma vacinazinha, logo o bracinho vai ficar legal. É uma maneira de desqualificar. Então, esse discurso é o nosso exercício, nosso, que eu digo, porque todos nós também já fomos preconceituosos em algum momento da nossa vida. Claro. E descobrir isso pode ser um processo doloroso, mas é libertador, porque abre espaço para você deixar de ser. Claro. E, na real, quer dizer, o idadismo, ele faz vezes com todos os outros tipos de preconceitos, né? O racismo, LGBTI, enfim, mas, de certa maneira, é uma discussão nova ainda para a gente, né? Você mesmo já tinha me dito que, assim, de 3, 4 anos para cá, que essa coisa despertou, né? E eu acho que é muito importante a gente estar discutindo esse assunto, porque a gente acaba reproduzindo sem nem ter consciência que a gente está sendo preconceituoso, né, com uma pessoa de mais idade. O tal do viés inconsciente, né, que também foi um termo que surgiu muito fortemente nos últimos tempos, ele é a base dessa lógica toda, né? Inconscientemente, a gente acostumou a ver numa reunião de família aquela pessoa mais velha eventualmente num canto, sozinha, e que você vai lá e pergunta, quer mais um quibe, vovô? Aí oferece o quibe para o vovô e depois ele volta a ficar naquele isolamento dele, ou seja, ele não é protagonista da sua própria história. Mas eu acho que isso é uma questão da gente entender qual é o caminho, porque você falou que, a gente comentou antes, né, falando que de 3 anos para cá, isso ficou muito forte. Eu faço sempre uma correlação desse momento com 1949, 1950, que, segundo o John Savage, que é um estudioso da juventude, ele diz que a partir daquele momento o mercado americano descobriu o teenager. E a partir daquele momento o jovem ganhou uma identidade e um poder dentro da sociedade, tanto como consumidor, como aquele que determinava o que era bom e o que não era bom. Então, aquele momento, que era um pós-guerra, porque você tinha uma população adulta mais reduzida, você tinha uma quantidade de jovens muito maior do que adultos, então isso explodiu. O que a gente vê agora também é uma questão de crescimento em termos de quantidade dessas pessoas com mais de 50 anos. Já nasce menos gente do que temos pessoas acima de 50 anos no Brasil. Então, existe aqui, sim, uma oportunidade gigantesca de mercado. E essa oportunidade de mercado, que é um mercado que movimenta hoje em torno de 1,8 trilhão de reais por ano, é que eu acho que alimenta também muito fortemente essa conversa, porque as empresas, as marcas, começam a abrir os olhos, e a pandemia ajudou isso também, para esse potencial gigantesco desse mercado. Então, escorado por um lado com uma conversa mais ativa e outro por essa oportunidade, eu acho que a questão vai ganhando o lugar que ela merece dentro da sociedade brasileira. Legal. Agora, Marco Antônio, eu acho que também a essa altura do campeonato, o que significa? Quando é que começa a velhice? Quando nos tornamos idosos? Quer dizer, é diferente, né? No Brasil, 60, na Itália, 75. Quer dizer, então, nós não precisaríamos também segmentar melhor, porque quando eu falo com uma pessoa com 50, 60 anos, é diferente de eu falar com uma pessoa de 80, 90, não é?
Mas, curiosamente, a gente vem olhando para pesquisas de maneira geral dentro do mercado, Uhum. e essa pesquisa demográfica, socioeconômica, cada vez mais ela perde o sentido. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai olhar comportamento e não cronologia. Cada vez mais eu vou tentar entender relacionamentos a determinados assuntos e não que idade aquela pessoa tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que entender se essa pessoa tem uma relação com o esporte de uma determinada maneira ou outra. Tem gente que não gosta de esporte, não vai gostar nunca. Mas essa pessoa que tem 70, 80 anos, esporte é um tema importante para ele. Então, teoricamente, ele está dentro desse assunto, ele está dentro dessa conversa. Eventualmente, ele vai buscar uma roupa que tem a ver com isso, eventualmente, ele vai ter uma alimentação que remete ele para essa história. Então, eu acho que cada vez mais é isso, é cada vez mais comportamento, cada vez menos cronologia. Esse é um bom caminho para a gente, inclusive, desconstruir, né, esse preconceito etário, né? É difícil de definir. Você tem pessoas de 50 anos que estão possivelmente mais acomodadas, mais dentro daquilo que a gente chamava do aposentado, né? E a origem da palavra é muito curiosa, né? Ela vem porque, num determinado momento na história da humanidade, principalmente quando o trabalho braçal era muito forte, essa pessoa, depois de uma determinada idade, ela não conseguia mais participar do dia a dia, né? Que era dia a dia no campo, cuidando dos animais e tudo mais, e ela era levada a ficar num aposento da casa. Daí o aposentado era aquele que ficava no aposento. Então, esse deslocamento para fora de uma vida ativa, ela ele pode acontecer, na verdade, aos 50, aos 60, aos 70, 80, ou, que é o que a gente espera, nunca vir a acontecer. Então, é muito difícil definir. Agora, mega importante nesse processo a gente cuidar também, né, dos tais da saúde mesmo, né? Você falou do esporte, de exercício, atividade física, essa onda toda da alimentação mais saudável, mais orgânica, tudo isso é um processo, né, para a gente viver esse mais tempo que a gente tem ganhado como uma conquista e não um fardo, né? Diversos estudos provam hoje que se você começar a praticar uma atividade física apenas aos 60, ainda assim isso é extremamente benéfico. Que muita gente fala, não, nunca fiz ginástica nenhuma, agora eu estou velho para isso, é outra expressão daquelas que a gente tem que tirar também do nosso repertório. Estou velho para isso, não vou conseguir, não vai servir para nada. Mentira, serve muito. Aos 70, mesma coisa. Aos 80, mesma coisa. A minha mãe tem 96 anos e ela tem... Nossa, que coisa maravilhosa! E ela tem a ajuda de um sobrinho meu que vai lá 2 vezes por semana passear com ela, né? Fazer uma atividade física mínima que seja para ela manter essa atividade dela. Então, o que a gente vê cada vez mais é cair por terra uma série de preceitos que a gente dava como definitivos, que são as nossas verdades, que, na verdade, não são tão verdadeiras assim, né? A gente começa a questionar todas elas. Nunca verdades absolutas, né? Nunca. Marco Antônio, nós vamos para um breve intervalo. Guarda aí, você também, e a gente volta já já, tá bom? Até já.